Shalom a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Quero deixar um grande abraço aí o Edu, né, que fez um comentário muito bacana aí do canal. Agradeço pelo carinho. Se vocês gostarem, estão gostando dos vídeos, eu peço que compartilhem, dê seu joinha, né? E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí também. Convido vocês também a conhecer meu canal, o meu blog, que é biblia31.blogspot.com.br, e conhecer meus livros que estão à venda no Clube dos Autores, Shedim Não Satã, Os Verdadeiros Demônios Judaicos e outros que eu escrevi, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre necromancia, né? A Torá, ela fala o seguinte, que não consultarei os mortos, né? A Torá, ela proíbe que não se deve invocar os mortos. E tem uma parte muito interessante em 1 Samuel, no capítulo 28, onde que o rei Saul, ele pede que seus servos procurem uma bruxa para invocar o profeta Samuel. Segundo o Taná, essa bruxa, resumidamente, ela invoca a alma de Samuel. A alma de Samuel literalmente vem, ainda demonstra que está sofrendo com essa invocação. Note que ele fala assim, que ele sente uma certa inquietude, ainda chama a atenção do rei Saul, e por causa dessa idolatria, desse algo que é considerado gravíssimo na Torá, Saul também é condenado nos céus. E ele suicida, e o restante vocês conhecem a história. Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês? Eu queria debater para vocês um pouquinho sobre essa questão da necromancia. Primeiro, gente, eu sei que no mundo eu tenho muitos seguidores aqui que são do cristianismo. E parece que dentro do cristianismo eles não acreditam que invoca os mortos, alguma coisa assim. Então muitos defendem, no meio cristão, que ali era um demônio e não era Samuel, porém era Samuel sim, o Taná deixa muito bem claro, né? E a Torá, ela não proíbe algo que não possa fazer. Por exemplo, não existe em lugar nenhum na Torá que fala assim, não respire debaixo d'água, dentro da água. Por quê? Porque nós não nascemos para respirar dentro da água, então não tem necessidade de proibir algo que não faz sentido, né? Então, se a Torá proíbe algo, é porque aquele algo sim é possível de ser feito, tá? Desculpa. Então, se ela proíbe tal. Agora, já puxando para um lado mais espiritual, como que se faz essa invocação e o que realmente acontece com a invocação, com a alma? Bom, o Talmud, ele explica, ele fala, debate esse assunto no Talmud. Se fala até de alguns rituais que os idólatras praticavam, explica lá até bem detalhado como é que se invoca, não com o intuito do judeu invocar, mas explicando como é que os povos antigos, né, o povo cananeu, etc., invocavam essas almas, né, perturbavam a alma dos mortos. E aí, a pergunta pode ser a seguinte, como? Como que invoca? Bom, gente, primeira coisa, é possível invocar a alma de um morto? Primeiro, que nós somos a imagem e semelhança de Hashem. Por ser imagem e semelhança de Hashem, eu já fiz um vídeo explicando, depois vocês procuram aí, chama de Selem, não imagem de nariz, boca, mas nós temos a energia de Hashem, nós somos uma faísca de Deus, Baruch Hashem, que o Eterno seja abençoado, nós não morremos. Na verdade, a morte que nós se referimos é a morte da nefesh, do corpo, né? A nossa neshama, a nossa alma, ela fica em um lugar. Esse local é chamado de Sheol, que traduzido, não existe uma tradução assim, mas significa literalmente mundo dos mortos. É um local espiritual aonde que a alma fica depois que ela ganha esse corpo. Então, está no Shammai, a alma primordial, a sua alma. Aí quando você nasce, você passa por esse processo
que é muito complicado, inclusive a Kabbalah debate muito sobre o assunto, depois eu posso fazer um vídeo mais místico, explicando um pouquinho. Mas, resumidamente, quando você nasce e passa por esse corpo, você está literalmente na energia de Bereshit 3, Gênesis 3, que é a maldição, né, de vir, sofrer, aquela coisa toda, né? E depois que você passa por essa fase, se você evolui espiritualmente, ou não evolui, ou é perverso, todo jeito você vai para o Sheol. Porém, aí que vem a diferença. No Sheol existe dois lugares, vamos dizer assim. Na verdade, uns dias são muitos, mas assim, resumidamente, dois lugares. Que é o local onde que as almas ficam dormindo, e um outro local que é um local de perdição, que é chamado de Gehenna ou Gehinnom. Seria equivalente ao inferno, só que não é um inferno eterno. Até porque existe uma profecia que fala que naquele dia, até os infernos terão que dar conta dos seus mortos, né? Mas voltando aqui. Então, como é que funciona? Funciona assim. Se a pessoa é justa, a pessoa se esforça aqui, ela consegue vencer seu Yetzirah, né? Sua vontade de errar, ela consegue vencer, passa a não errar e luta, procura se santificar, ser uma pessoa boa. Quando ela falece, diz os sábios, de abençoada memória, essa pessoa dorme com seus pais. Isso, se você for olhar a morte de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, você vai ver, falando assim, e fulano faleceu e dormiu com seus pais, né? Então, se reúne com seus pais. Então, é um local onde a pessoa dorme. Por que a Torá fala dormir? Porque essas almas, quando elas estão lá, elas perdem o sentido. Sabe aquele sono quando você dorme, que você não sonha nada, você não percebe, você só lembra que você dormiu e depois acordou? É mais ou menos assim, a pessoa fica lá, ela não perde, ela não sabe que está viva, que está morta, que não sente dor, não sente nada, fica dormindo até o dia da ressurreição. Porém, os maldosos, os ímpios, esses antes de dormir, eles vão para o Gehenna, passam um período no Gehenna de um sofrimento terrível, até essa alma ter a consciência do que ela fez. Depois que ela cai a ficha, ela tem a consciência do que ela fez, ela vai, é retirada do Gehenna e vai dormir com seus pais. Aí, ok, até aí vocês entenderam. Agora vem a questão da necromancia, de invocar. Os sábios dizem que para invocar um morto não é algo tão simples igual o povo pensa, né? Igual a gente vê muito aí na internet, né? De pessoas dizendo, isso aqui é o diabo, tá? Não é tão simples assim não. Existem locais específicos, situações específicas, inclusive até algo da pessoa específica para que possa invocar aquela alma. Então é algo muito complexo. Porém, quando o bruxo, o feiticeiro, o necromante, ele faz isso, o que é que ele faz? Espiritualmente ele abre um canal. Esse canal é uma energia como a alma, como aquela pessoa de alguma forma ela ainda está viva, porque ela tem a alma dela. Quero que vocês entendam isso. Essa alma, ela acorda, é como se ela despertasse. Mas como toda alma, ela é programada no natural para apenas acordar no dia da ressurreição, esse processo de invocar o morto antes da ressurreição, ela traz um sofrimento enorme para a alma. Por isso que o profeta Samuel reclama, ele fala, se vocês verem o contexto, você fala que ele mostra que ele está inquieto, que ele sofre. O sábio diz que literalmente ele sofre, está sentindo algum tipo de dor, algum tipo de perturbação, porque ele foi acordado antes do tempo. E como essa alma é acordada, lembra que eu falei para vocês que precisa de um lugar específico de algo do morto? Por que precisa de algo do morto? Porque para nós, saindo do céu, do chamar e vir para esse mundo, nós precisamos desse corpo, certo? E esse corpo é o que faz a conexão entre nós e o mundo espiritual e a percepção. É o corpo que faz você sentir sabor, reconhecer cores, etc. Certo? Mas quando o necromante puxa, ele puxa com alguns artifícios, essa alma não tem esse corpo. E ela é obrigada a vir de uma forma grosseira nesse mundo. Então, ela
acorda, aí que ela percebe como ela está entre o mundo de lá e o mundo de cá, ela consegue ver algumas coisas que a gente não consegue ver, porém distorcido. Por isso que a necromancia, a bruxaria, é considerada algo grave na Torá, além de grave, mentirosa. Por quê? Porque ela sempre vai falar uma coisa que parece ser certa, mas nunca você vai ter a solução definitiva. Então, note que para invocar esse morto, é preciso simular um corpo. É preciso simular um corpo para que essa alma possa se conectar com esse mundo. Então, não entendeu? Por isso que tem médicos que incorporam, porque que ele doa, né? Mas mesmo assim é um processo muito complicado e totalmente ruim para a alma da pessoa, totalmente ruim também para a pessoa que está invocando. Tá bom, gente? Então, eu queria fazer essa explicação aqui para vocês entenderem o processo que a alma passa, como tanto é difícil para a alma que está invocando, né? E sem falar que esse processo abre portais sombrios, que já que esse mundo, diz o Talmud diz que nesse mundo, se uma pessoa pudesse ver o tanto de demônios que tem, quem dormisse não queria acordar e quem está acordado não queria dormir, de tantos demônios que tem. E quando você faz essa invocação, além da alma, vem esse cheiro, vem essa energia muito ruim. Isso perverte a sua mente, seu mundo, sua vida, e algo assim que fica muito difícil de se consertar, né? Vai vir muito sofrimento para que a pessoa possa se consertar, tá bom? Então, por isso que é totalmente proibido. Espero que vocês tenham gostado. Shalom, até o próximo vídeo.